Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast O Cérebro Explica. Hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente sente, mas pouca gente entende de verdade: ansiedade. Mas não aquela definição simples de dicionário. Hoje nós vamos falar sobre o que realmente acontece quando o cérebro entra em estado de alerta e simplesmente não consegue mais desligar. Porque a ansiedade não começa no coração acelerado, ela começa na interpretação, ela começa na forma como o cérebro percebe o mundo. E talvez a pergunta mais importante seja: o que está acontecendo dentro da sua cabeça quando você sente que nunca consegue relaxar? Me diz, por que você nunca desliga? Porque eu não sei se é seguro. Mesmo quando tudo parece calmo, eu continuo analisando. Eu reviso conversas, recrio discussões, imagino cenários que ainda nem aconteceram. Eu penso no que pode dar errado, no que eu deveria ter feito diferente, no que pode acontecer amanhã. Eu não estou tentando atrapalhar, eu estou tentando proteger. O problema é que eu não sei quando parar. E é exatamente isso que é a ansiedade. Ansiedade é um sistema de proteção hiperativado. É o cérebro tentando prever ameaças antes que elas aconteçam. O problema é que o cérebro humano não evoluiu para diferenciar perfeitamente uma ameaça real de uma ameaça imaginada. Para ele, pensamento pode ser perigo. E quando ele percebe perigo, ele age. Quando a amígdala identifica a ameaça, ela ativa o hipotálamo. O hipotálamo ativa o sistema nervoso simpático. E em segundos, seu coração acelera. Sua respiração encurta. Seus músculos ficam tensos. Sua mente entra em hipervigilância. Tudo isso para sobreviver. Mas aqui está a pergunta estratégica: sobreviver de quê? Essa é a parte confusa. Não tem ataque. Mas eu sinto como se algo estivesse errado. Uma mensagem não respondida, um erro pequeno, uma possibilidade distante. E meu corpo reage como se fosse urgente. Por que eu reajo assim se racionalmente eu sei que não é tão grave? Porque o cérebro emocional reage antes do cérebro racional. A amígdala é rápida. O córtex pré-frontal é lento. Primeiro você sente. Depois você tenta entender. E muitas vezes, quando você tenta entender, o corpo já está em alerta. Agora pensa comigo. Quantas vezes você sofreu por algo que nem aconteceu? Quantas vezes você criou um cenário negativo e seu corpo respondeu como se fosse real? Esse é o ciclo da ansiedade. Antecipação constante. Vivemos em uma era de excesso de informação, pressão por desempenho, notificações o tempo todo, incerteza econômica, exposição social permanente. Seu cérebro interpreta instabilidade como risco, e risco constante ativa alerta constante. Então não é que eu sou fraco, é que eu estou exposto a estímulos que mantêm meu sistema ligado o tempo todo? Exatamente. E existe outro detalhe importante: o cérebro aprende por repetição. Se você pratica a preocupação todos os dias, você fortalece o circuito da preocupação. Se você revisa erros mentalmente todas as noites, você fortalece o circuito da autocrítica. Neuroplasticidade funciona para o bem e para o mal. Ansiedade constante mantém níveis elevados de cortisol. Cortisol em excesso prejudica o sono, afeta a memória, reduz imunidade, aumenta a irritabilidade, diminui concentração. E o mais importante, mantém você em estado de vigilância. Isso explica por que eu acordo cansado mesmo depois de dormir, como se minha mente tivesse corrido a noite inteira. Porque muitas vezes correu. Ansiedade não desliga automaticamente quando você fecha os olhos. Ela continua simulando futuros, tentando prever falhas, tentando evitar dor. Mas tentar prever tudo é impossível. E essa tentativa constante é exaustiva. A ansiedade não aparece só como crise. Ela aparece como procrastinação por medo de errar, perfeccionismo extremo, necessidade de controle, dificuldade de tomar decisões, evitação de situações desconfortáveis. Às vezes você acha que está sendo responsável, mas está sendo movido pelo medo. Então, quando eu adio algo importante, não é preguiça, é medo do resultado? Muitas vezes, sim. A ansiedade prefere evitar a dor do que correr o risco da frustração, mas evitar reforça o medo. E o medo reforça a ansiedade. É um ciclo.
Controle não começa tentando parar de pensar. Começa ensinando o corpo que ele está seguro. Respiração lenta e profunda ativa o sistema parasimpático. Movimento físico regula estresse. Redução de estímulos digitais diminui hiperativação. Exposição gradual ao que você evita enfraquece o medo. Ansiedade se alimenta de evitação. Coragem enfraquece o circuito. Então eu não preciso eliminar todos os pensamentos. Eu preciso aprender a não reagir a todos eles? Exatamente. Pensamentos não são ordens, são eventos mentais. Você pode observá-los sem obedecê-los. Crie rotinas previsíveis. Durma bem. Reduza a comparação constante. Limite excesso de informação. E, principalmente, pare de se identificar com a ansiedade. Você não é ansioso. Você está ansioso. Estado não é identidade. Então eu nunca fui o vilão. Eu só estava tentando proteger, sem saber quando desligar. E talvez essa seja a parte mais importante. Seu cérebro não é seu inimigo. Ele está tentando sobreviver em um mundo que nunca desacelera. Mas agora você entende o que está acontecendo. E quando você entende, você começa a recuperar o controle. Se esse episódio fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Qual situação mais ativa sua ansiedade hoje? No próximo episódio do O Cérebro Explica, nós vamos aprofundar como recalibrar esse sistema na prática. Porque entender é o primeiro passo, reprogramar é o próximo. Nos vemos lá!